O Contexto Geral entrevista o deputado estadual pelo PSB do Ceará, Sérgio Aguiar. Ainda na faculdade, disputei minha primeira eleição como candidato a vereador no município de Camusim, do qual sou filho. Fui eleito e logo no primeiro dia de mandato, elegi-me também presidente da Câmara de Vereadores. Coincidentemente, a essa mesma época, meu pai, Francisco Aguiar, era presidente da Assembleia Legislativa como deputado estadual. Em seguida, em 1996, disputo a eleição para prefeito de Camusim. Numa disputa bastante acirrada, consigo tornar-me o mais jovem prefeito de Camusim, de toda a sua história, com 25 anos de idade. Em seguida, no ano 2000, pleiteio mais uma vez, já com o Instituto da Reeleição, a condição de prefeito daquela cidade, sendo eleito já com uma maioria bem mais expressiva do que a do primeiro mandato. Realizamos várias ações e empreendimentos onde industrializamos o município com a chegada da primeira indústria calçadista da zona norte do estado, que é a Fábrica Democrata lá, Camusim. Fizemos também muitas injunções junto a setores da saúde, setores da educação, implantamos campus avançado da Universidade Vale do Acaraú e com isso tivemos a oportunidade de fazer um governo que marcou época realmente no município de Camusim. Então logo deixei o mandato ao longo de 8 anos, que eu exerci entre 97 e 2004, fui convidado pelo então ministro Ciro Gomes, da Integração Nacional, para chefiar a assessoria parlamentar do seu gabinete de ministro. E fui integrar por cerca de um ano o governo do presidente Lula, a convite do ministro Ciro Gomes, como chefe da assessoria parlamentar, que fazia o contato direto com os deputados federais e senadores que compunham a base governamental no Congresso Nacional. Posteriormente a isso, já em 2006, depois de me desincompatibilizar deste cargo no Ministério da Integração, pleiteio pela primeira vez o mandato de deputado estadual. Relembrando que meu avô, Murilo Aguiar, foi deputado por 6 mandatos, meu pai, Francisco Aguiar, foi deputado por 5 mandatos, e aí passou-se a mim o bastão para que eu pudesse continuar essa trajetória da vida política da família Aguiar. E assim o fiz, fui eleito entre os 10 mais votados no primeiro mandato. Já em 2010 consegui a reeleição como o 8º mais votado de todo o estado do Ceará e tenho desempenhado o nosso papel enquanto parlamentar no sentido de defendermos a interiorização do desenvolvimento do nosso estado e focado também na área da micro e pequena empresa e o desenvolvimento econômico de uma forma em geral, como também o turismo como um grande fator propulsor do desenvolvimento do Ceará. A tradição política foi uma marca grande no início da minha carreira pública. Entretanto, já pensava muito cedo e logo comecei a administrar um hospital no município de Camusim, de que fazer o bem, servir e procurar sempre estar próximo da comunidade para assim bem poder representá-la, foi uma das inspirações que me levou a me preparar, tendo em vista que já tinha uma tradição política da família, mas me preparar, e por isso daí fiz as faculdades de economia, de administração e também de direito, sem esquecer também que o mestrado em gestão pública e modernização administrativa serviu para me dar o parâmetro necessário para administrar o município de Camusim, do qual fui prefeito. Essa missão, então, de ter a confiança, já pela tradição, mas renovada através da capacidade que procurei adquirir na academia para poder transformar a vida das pessoas, foi o que me inspirou realmente a entrar na vida pública. O bom gestor público é aquele que tem, primeiro de tudo, conteúdo, dentro da sua forma de avaliar as mudanças que devem ser implementadas na sociedade, aquele que tem um espírito de liderança e que procura transmitir isso àqueles que, por outro lado, fazem parte da sua equipe, e a descentralização e delegação de tarefas é muito importante para que uma equipe possa estar ajustada àquilo que o gestor deve fazer como meta
para poder atingir aquilo que é a maximização na economia, no lado privado. Nós sabemos que a maximização do lucro é o objetivo do empresário. Na vida pública, a maximização do bem-estar da coletividade, de você ter a certeza de que está fazendo o correto, de procurar fazer com que, com menor custo, procure atingir um maior número de pessoas para que as coisas possam acontecer, isso, sem dúvida nenhuma, é fundamental para que se possa ter uma boa gestão, tanto em qualidade como principalmente em quantidade de pessoas a serem alcançadas por essas ações. Ao assumir a prefeitura de Camusim, na década de 90, nós tínhamos um sonho que vinha ainda de mim enquanto jovem, que foi o de termos um ginásio coberto na nossa cidade. E para aquilo dali nós valorizamos muito a juventude, dado a mim também ser bastante jovem, logo no início da minha vida pública, e pude com isso daí fazer com que aquilo tudo que era feito à juventude pudesse se tornar uma realidade. Por exemplo, eu fiz uma creche no município de Camusim e minha primeira filha foi estudar dentro dessa creche na escola pública, para mostrar que deveria ser feito assim. Se nós acreditamos naquilo que estamos fazendo, devemos dar o próprio exemplo. E isso serviu também para que a gente pudesse maturar muito na nossa vida política. E aí eu faço um paralelo bem distinto. Enquanto você, como executivo, como prefeito municipal que foi, e em relação ao deputado estadual, aquele que atua no parlamento, o prefeito, o gestor do executivo, ele tem como fazer com que em uma ação que ele pratique, ele possa definir a vida de uma pessoa. Como, por exemplo, se faltar uma UTI, o gestor pode ser responsabilizado porque aquela pessoa pode chegar à morte. Já enquanto parlamentar, nós sabemos que temos ações que propomos através de leis, de projetos ou de audiências públicas que praticamos, que não vão atingir a vida de uma pessoa, mas sim da coletividade de uma maneira em geral. Então os papéis são muito distintos com relação ao parlamento e ao executivo. Mas sempre, desde o início, pensei em que o desenvolvimento do interior do estado do Ceará, para que separássemos esse fosso aí que existe grande entre a centralização do desenvolvimento aqui em Fortaleza e na região metropolitana, e que ele pudesse se estender ao interior do Ceará. O interior que tinha uma potencialidade apenas agrícola e da pecuária, vegetais e animais que eram a base da nossa economia. E nós defendemos aí que pudéssemos fazer com que o setor terciário da economia e o setor secundário, respectivamente, comércio e serviços e indústria, pudessem ser levadas para o interior do estado como forma de empregabilidade mais intensiva dessa mão de obra, e com isso daí tentar diminuir o que já foi tão chamado anteriormente de êxodo rural, de se deixar as cidades do interior para virem às capitais, as pessoas em busca de oportunidades, para que se pudessem levar essas oportunidades para lá. E o turismo é um desses pontos que estão fixando uma boa parte dos jovens no interior do estado do Ceará, principalmente na área litorânea. E pensando também nisso, de que a gente fez com que tivéssemos aí o setor da micro e pequena empresa, já que a gente sabe da dificuldade da instalação de grandes indústrias, mas de aproveitarmos essa vocação natural que o cearense tem de ser bastante comunicativo e com isso daí facilitar nas negociações. Então defendo também essa bandeira de que o micro e pequeno deve ter a sua devida assistência por parte do poder público. O parlamento ele é distinguido pelas duas missões, o de legislar e o de fiscalizar. Na Assembleia Legislativa nós somos 46 homens e mulheres que somos a verdadeira cara dos 8.500.000 homens e mulheres cearenses. Então lá nós temos aqueles que defendem a causa operária, aqueles que defendem mais pelo apelo religioso, que representam segmentos da sociedade profissional, outros que representam segmentos empresariais, e faz com que haja uma miscelânea, como é verdadeiramente o nosso estado do Ceará. Existem fatos, por exemplo, que nós
atuamos de uma maneira forte no sentido de defendermos bandeiras que são positivas para o estado do Ceará. Como, por exemplo, agora estamos defendendo a campanha pela mobilização da refinaria Premium para vir ser instalada no Ceará, cobrando um compromisso assumido pelas autoridades federais, desde o presidente Lula e a atual presidenta Dilma. O Legislativo também atua nessa parte de o controle externo, mas claro, controle externo político das ações do Poder Executivo. Eu mesmo tive a oportunidade de, ao longo dos meus 7 anos de deputado estadual, em 6 deles fui relator da Lei Orçamentária do Estado, do Plano Plurianual de Investimentos, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e também da prestação de contas do senhor governador. E ali nós fizemos a nossa visão, como economista também que sou, de mostrarmos aqueles pontos positivos, mas de sermos firmes também na hora de vermos alguns pontos que precisavam ser aperfeiçoados, aprimorados, para que chegasse ao interesse geral, que é o bem da coletividade. Então, o papel que a Assembleia exerce é justamente esse, é de procurarmos aí, vermos na qualidade do mandato de cada um daqueles que foram distinguidos pela vontade popular de ali representarem o povo cearense, para que eles possam tomar as decisões que muitas vezes não são unânimes, mas que se busca sempre serem consensuais. Nós respeitamos muito aqueles que atuam no papel de oposicionistas ao governo do Estado. Entretanto, nós presenciamos em alguns fatos que existem formas que estão sendo feitas de procurar expor intestinamente o governo do Estado por um ou outro equívoco que, claro, tem que ser apurado, mas que procuram já denodar uma forma de que há uma culpabilidade, que há um problema grande para a sociedade. E eu acredito que a oposição deve ser mais responsável, ela deve ter sua cautela, deve ter a forma de procurar se auxiliar das comissões técnicas, por exemplo, da Assembleia Legislativa. Nós temos uma comissão de fiscalização e controle. E por que os parlamentares não levam primeiro a debate nessas comissões para em seguida levarem, já com alguma conclusão realmente daquilo que tem sido analisado ou denunciado por parte da oposição, ao plenário ou ao conhecimento da sociedade de uma forma geral. Respeito, por demais, como eu disse, o trabalho dos parlamentares oposicionistas, mas muitas das vezes exageram ou em atitudes, de certa forma até para agradar a uns poucos ou receber alguns aplausos quando de alguma sessão da Assembleia, tomam decisões ali momentâneas e que muitas vezes não condizem com o dia a dia de suas ações.